Fala galera, bem-vindos ao Imob Real Estate. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado americano, o mercado imobiliário americano e entender se o atual momento é um momento de preocupação. Existem muitos analistas falando em uma nova crise imobiliária nos Estados Unidos. Vamos olhar para alguns indicadores e entender o que está acontecendo. Bom, o primeiro indicador que eu queria trazer aqui é o indicador do Fed, né, do Fed de St. Louis, referente ao preço médio de venda de casas nos Estados Unidos. Então, esse gráfico aqui ele vem lá da década de 60 e a gente pode ver aqui o comportamento do preço dos imóveis nos Estados Unidos, né, o preço de venda dos imóveis nos Estados Unidos. A gente claramente enxerga aqui a crise de 2008 nos Estados Unidos, mas vamos trazer aqui mais para os dias de hoje, de repente aqui desde os anos 2000, para a gente conseguir ver alguns, alguns acontecimentos de forma mais clara. Bom, a gente vê aqui que desde os anos 2000, o índice, esse índice aqui estava, que na verdade é o preço, né, em dólares, estava em 179 mil dólares, com o preço médio de venda de uma casa nos Estados Unidos, e hoje esse número está em 440 mil dólares. Se você reparar aqui, da Covid, né, em primeiro trimestre de 2020, esse número simplesmente disparou, né? É claro ver aqui no gráfico, estava lá em 322 mil dólares, batendo agora 440 mil dólares. Então, o primeiro indicador que a gente tem que ter, né, a primeira referência aqui é que o preço das casas, dos imóveis residenciais nos Estados Unidos aumentou demais. Depois eu vou mostrar também o que aconteceu com os imóveis comerciais. Mas a gente já vê claramente que os preços subiram muito desde do primeiro trimestre de 2020, quando a gente teve o início do corona, né, da crise do Covid, chegando agora num preço médio de 440 mil. Se a gente olhar por estado, esse indicador aqui mostra qual foi a porcentagem de aumento, né, do preço de uma casa, de uma família única, né, de uma casa residencial normal. Não estamos falando aqui de multifamily ou de qualquer outro tipo de residência, falando de casas em diferentes estados. Então, quanto subiu de um ano para o outro, tendo como referência agora o segundo trimestre de 2022. Na Flórida, esse preço subiu, o preço das casas subiu 30%. Arizona, enfim, a gente vê aqui todos os estados americanos. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver que na média subiu em um ano 17,67% em todos os Estados Unidos. Então, assim, se a gente pensar em uma valorização de propriedade de 16% em um ano, é realmente totalmente fora da curva, né? E a gente viu isso no primeiro gráfico. Bom, o que que o Fed, né, vem falando sobre é, o atual preço dos imóveis nos Estados Unidos? E aí a gente tem que olhar para o cenário econômico, é, a inflação americana subindo, né, os juros também subindo. Nos Estados Unidos, no momento, ainda a gente não vê uma desaceleração, né, não vê a questão de uma perda dos empregos, então ainda está num momento de definição para o que vai acontecer, mas o Fed, com relação ao preço dos imóveis, ele já admitiu aqui, essa reportagem do dia 7 de outubro, que é possível uma queda nos preços. E a gente vai ver isso de vários analistas também. E esse gráfico mostra aqui para gente como que o preço das casas está em relação ao pico que atingiu, né? Então, se a gente olhar para aqui é, São Francisco aqui, menos 7,8% em relação ao pico. Então, os imóveis já desvalorizaram 7,8% em relação ao pico que foi atingido. E a gente vê que toda a região, por exemplo, aqui da Califórnia está vermelha, ou seja, está ocorrendo algum tipo de desvalorização. Aqui na costa leste dos Estados Unidos, a gente ainda vê lugares como Miami, enfim, Palm Bay, Orlando, que ainda não foi sentida essa desvalorização, mas algumas cidades já é possível ver, como aqui na Carolina do Norte, e mais aqui ao norte, em Boston, em Massachusetts. Enfim, é esperado, e isso aqui é de acordo com o Zillow, que é um portal americano de imóveis, né, compra e venda e aluguel, mas já é possível perceber claramente uma tendência aqui, principalmente na costa oeste, e é esperado que isso também aconteça em todo o território americano.
E se a gente olhar o que os analistas estão dizendo, né, de outros institutos e casas de pesquisa, enfim, se a gente olhar para Morgan Stanley, previsão que vai cair 7% até o final de 2023. Então é esperado que agora, o final de 2022 e 2023, seja realmente, a gente veja uma desvalorização dos imóveis nos Estados Unidos. Se a gente olhar a análise do Goldman Sachs, esse número fica entre 5% e 10%. A mesma coisa diz a Moody's Analytics, uma outra casa de pesquisa. E aqui a Moody's traz uma análise, fez um assessment, né, uma avaliação para 400 regiões dos Estados Unidos. E aí eles analisam aqui qual o level de avaliação acima do que deveria ser, ou abaixo, né, para 400 regiões dos Estados Unidos. Então você vê aqui em regiões como a Flórida, esse número está chegando em 34%, enfim, está acima dos 25% sobre avaliado, ou seja, o preço atual está maior do que o preço real do imóvel, né? Obviamente, em função, estados como a Flórida, por exemplo, foram grande foco durante todo o Covid e toda a tendência de trabalhar de casa. A Flórida atraiu muitas pessoas de outros estados dos Estados Unidos que migraram para a Flórida para primeiro aproveitar, né, as condições climáticas, as condições de taxa do estado também, uma vez que a Flórida não tem imposto estadual nas receitas, né, nas receitas de trabalho. Então, essa região acabou atraindo muitas pessoas de outros estados dos Estados Unidos, fazendo com que a demanda por real estate aumentasse muito, e aí, obviamente, os preços também subiram. Se a gente continuar descendo aqui, a gente também vê a Fitch falando um pouco mais agressivo, já que pode cair entre 10% e 15%. Enfim, as principais casas de pesquisa todas são unânimes em dizer que deve sim ser esperada uma redução nos preços dos imóveis nos Estados Unidos. Bom, e o que acontece, né? Se os preços das casas diminuem, acontece um fenômeno que é chamado de negative equity, ou seja, a pessoa tem um financiamento que o saldo devedor é maior do que a garantia que o banco tem naquele imóvel. Ou seja, quando a pessoa faz um empréstimo, um financiamento para comprar um imóvel, é feita uma avaliação do valor do imóvel, e se ela compra um imóvel super valorizado, no momento que tem essa queda brusca no valor dos preços dos imóveis, o banco passa a não ter mais a garantia de que, enfim, ele emprestou 100 mil, o imóvel não vale mais 100 mil, então ele não tem mais a garantia sobre aquele valor emprestado. Obviamente isso é um problema para o banco, e isso é um problema também para as pessoas que fizeram os financiamentos, uma vez que quando elas forem refinanciar, isso é um processo que acontece, né, muito comum, as pessoas refinanciam os seus imóveis, ele não vai conseguir, ele vai estar, o saldo devedor dele é maior do que o valor do imóvel, ou seja, vai ser quase impossível, praticamente impossível, se não impossível, refinanciar esse imóvel. Bom, então, e aí, se você pensar também pelo lado da pessoa que está pagando, ela está pagando o valor de financiamento sobre um imóvel que hoje vale muito menos do que ele valia, ou seja, você está colocando dinheiro, está amortizando lentamente, está colocando dinheiro num imóvel que já não vale o preço que ele foi financiado. Está colocando, vamos falar assim, dinheiro bom num imóvel que, entre aspas, é ruim. Enfim, o que você pode fazer, né, para reverter esse negative equity? Ou você tem que esperar e torcer para que na próxima avaliação do seu imóvel ele esteja valendo mais do que o valor do seu débito, ou você pode fazer pagamentos extras, né, no intuito de amortizar o principal da sua, da sua dívida, e aí fazer com que o seu saldo devedor seja menor do que o valor do imóvel, né, avaliado do imóvel. Porque se você pensar pelo lado da pessoa que está emprestando dinheiro, o que acontece? O banco ele está no risco nesse momento, né? Quando ele te empresta dinheiro com a casa em garantia, se você entrar em default, se você não conseguir pagar, o banco simplesmente vende a sua casa pelo valor do mercado, e aí, enfim, retoma o dinheiro, né, que ele te emprestou. Uma vez que o banco não tem mais a garantia sobre o valor total que ele te emprestou, existe aí o risco pelo lado do banco, enfim, da empresa que está financiando esse imóvel para você. E aí, isso pode sim gerar preocupações, existem limites em que
o seu valor devido em função do valor da casa, né? O loan to value, que é o LTV, né? LTV, é uma sigla muito usada. E se a gente voltar nessa reportagem aqui, a gente pode avaliar aqui o loan to value, ele fica num valor muito alto, ou seja, você tem um valor financiado muito alto comparado com o valor da sua casa. Se a gente olhar aqui, esse gráfico é interessante porque ele mostra claramente o que aconteceu na crise de 2008, 2009, e a gente vê uma situação um pouco diferente aqui esse ano. Lá em 2008, 2009, até 2012, né, toda a crise dessa época, o que aconteceu aqui? A gente vê que o Combined Loan to Value Ratio, ou seja, o quanto as pessoas deviam, qual era o valor da dívida em função do valor do imóvel, tinha uma boa parcela que ela estava inclusive maior do que o valor do imóvel. Então, toda essa parte aqui, 20% estava devendo mais do que o valor do imóvel, e uma outra boa parcela aqui, então, de 0 até 50%, tinha uma dívida de 80% para cima, né? Hoje, se a gente olhar para esse mesmo gráfico aqui, que está chegando em 2021, né? Esse número, e até o título aqui, né? Uma pequena parcela das propriedades tem um loan to value alto, ou seja, hoje em dia o cenário é um pouco diferente. As pessoas elas têm mais participação em equity, são mais donas das propriedades, mesmo as que estão financiadas, o valor financiado é menor. E se você comparar de maneira geral, né, de maneira combinada, se você comparar lá o cenário em 2008 até 2012, quando a gente teve a recessão e toda a crise imobiliária nos Estados Unidos. E se a gente quiser olhar também para o mercado de real estate comercial, ou seja, se a gente não só falar do mercado residencial de família, né, de casa de uma família, mas se a gente olhar para o que vem acontecendo de forma geral no mercado de commercial real estate, de propriedades comerciais, o que a gente está incluindo nessa análise? Lojas, escritórios, prédios de apartamentos, imóveis relacionados à área da saúde, imóveis industriais, enfim, o que a gente chama de commercial real estate, né? Se a gente olhar para cá, fica claro algumas coisas. Primeiro, a valorização, se você olhar desde 98, quando começa o gráfico, até 2022, a valorização gigante aqui do preço dos imóveis, né, das propriedades. Fica muito claro também aqui o que aconteceu, né, lá em 2008, na grande crise imobiliária nos Estados Unidos, que os imóveis despencaram de preço, de 99 no índice aqui, né, foi para 63%. Então, uma queda aí gigante de quase 50%, né, um pouco menos, no valor dos imóveis. Depois veio se recuperando, subindo até o começo de 2020, quando teve uma queda abrupta, e aqui é realmente março de 2020, depois do momento do anúncio da Covid e tudo. E aí uma subida abrupta, como a gente viu também no mercado de imóveis, de casas de single family homes, né, de famílias, casas residenciais, mas aqui, obviamente, como é um misto, né, tem vários tipos de propriedade, a gente vê multifamilies e industrial, né, logístico, industrial e imóveis de muitas famílias, que são aquelas casas dos Estados Unidos que tem vários apartamentos pequenos, ou mesmo apartamentos, ou prédios de apartamentos. Esses dois setores, eles cresceram muito durante a pandemia, principalmente, foram muito resilientes e tem uma demanda muito grande. Os outros setores, escritórios e lojas, enfim, aí já sofreram bastante. Então, mesmo de forma combinada, como a gente viu aqui, tem um peso para cada um desses setores. De maneira geral, o commercial real estate nos Estados Unidos subiu muito. Mas a gente já começa a ver aqui desde maio, vamos ver aqui, maio foi o último mês de uma forma aqui meio que constante, e depois a gente já vê uma queda, e a tendência é de queda pelos próximos meses, ou seja, atingimos aqui um pico em fevereiro até maio de 2022, e agora a gente está entrando, como no mercado residencial é esperado uma correção no preço dos imóveis, é também esperado uma correção no preço dos imóveis comerciais. Obviamente que é um momento de realmente você pensar e avaliar. Podem surgir muitas oportunidades, né? Quando a gente pensa que o preço dos imóveis vai cair ou tende a cair, podem surgir oportunidades para pessoas que investiram em imóveis aqui no pico
Isso pode representar alguns problemas, como a gente viu a questão do negative equity, problemas de refinanciamento, em função de se você olhar o cenário econômico como um todo, e se realmente uma recessão for confirmada nos Estados Unidos, que no momento ainda não, em função, a gente está vendo altas taxas de juros, a gente está vendo alta inflação, mas a gente está vendo a economia americana forte, sustentando a geração de empregos, ou seja, é, as pessoas ainda conseguem, né? O desemprego está em mínimas históricas, existe muito dinheiro ainda girando na economia e ainda não se sente em problemas com relação a pagamento de hipotecas, etc. Mas isso é um cenário que, com juro alto, né, no momento de refinanciamento, juros mais altos, e as pessoas perdendo o emprego potencialmente, se realmente a recessão for confirmada, aí sim, isso pode vir a se tornar um grande problema. Bom, obviamente a gente vai acompanhando esse cenário e vamos trazendo as atualizações aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário e eu vou trazendo atualizações sobre esse cenário nos Estados Unidos. Eu vou fazer um vídeo também em breve sobre o mercado europeu, para a gente ter uma análise também do que está acontecendo no mercado europeu. E vou atualizando vocês de tempos em tempos para que a gente fique acompanhando isso de perto. Beleza? Obrigado, galera. Um abraço.